Estão todos vendo aí a apresentação? Sim. Ok, então vamos começar. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Alexandre Passito, para quem ainda não me conhece, tá? Esse semestre eu vou ministrar para vocês o curso de Computação Numérica, ICC 121, tá? No nosso período 2020/1 ainda. Período passado eu ministrei essa mesma disciplina via ERE. E eu até fiquei surpreso, né? Porque apareceu muita gente agora de novo. Eu achei que a gente já tinha. Achei que teria poucos alunos, né, nessa disciplina. Mas que bom. Bem, primeiro, antes de começar, eu queria saber se estão todos bem, se. Eu sei que a gente está num período bem difícil, né? Bem conturbado, dessa pandemia e esse nosso problema aí de não poder ter aulas presenciais, né? Eu sei que tem gente que gosta, né? Mas tem muita gente também que gosta de voltar a frequentar o FAM, né? Aquele nosso ambiente lá acadêmico. Então, eu torço que a gente consiga, né? Até por questões mesmo da, da vida das pessoas, né? Que a gente consiga superar isso o mais rápido possível. Então, espero que todos estejam bem, tá? Antes da gente começar a falar qualquer coisa da nossa disciplina. A perspectiva é que esse semestre todo seja online, né? A gente, até por força da resolução, né? No início, quando a gente aprova o plano de ensino, o que for definido no início vai perdurar por todo o semestre. Então, essa nossa disciplina ela vai ser toda online, mesmo que seja possível voltar de forma presencial na UFAM, tá? Alguns cursos até vão voltar logo, né? Mas no caso de computação, eu acho que quase todos os cursos vão permanecer online até o final do período, que é em junho. Certo? Pessoal, respondam, senão eu penso que eu estou falando aqui com uma máquina. Sim, professor. Certo, professor. Tá bom, então. Então, vamos começar, tá? Esse curso de computação numérica, ele é um curso bastante parecido com o curso de cálculo numérico, que é ministrado para as turmas de engenharia. Então, todos os cursos de engenharia da UFAM, engenharia civil, engenharia de materiais, engenharia mecânica, todos têm engenharia elétrica, todos têm o curso de cálculo numérico, né? E ele é bem parecido com o curso de computação numérica. A diferença do curso de computação numérica é que a gente tenta abordar algumas coisas de algoritmos, né? De construção de algoritmos. No curso de cálculo numérico, a abordagem é mais usar o algoritmo e resolver os problemas, tá? Do ponto de vista de aplicação, para o pessoal de engenharia, o curso ele é até mais interessante, porque à medida que você vai mostrando, né, os métodos de computação numérica, cálculo numérico, os alunos eles vão trazendo exemplos, né, de aplicação. Então, como que usa um sistema de equações lineares para testar a resistência de um material, como que usa o, o zero de funções para verificar o zero de funções que modelam a resistência de uma viga num prédio, né? O quanto que aquela viga aguenta o peso em cima dela. Interpolação para calcular o valor de um gás, o valor de um parâmetro de um gás numa tubulação de óleo, né? Tem todos esses exemplos que aparecem lá durante o curso. Aí, para a computação, assim, a gente não tem muitos desses exemplos práticos, né? Mas é um curso importante, porque muitas vezes
nós de computação, a gente presta socorro, né, para essas outras áreas. Então, eles nos buscam para resolver esses problemas computacionais que eles têm lá na hora de aplicar. Tá? E pode ser usado também em computação, claro, tem muitas áreas de computação que a gente usa os métodos que a gente vai ver aqui, mas eles ficam muito mais interessantes lá na área de engenharia. Então, durante o curso eu vou tentar buscar esses exemplos, né, que a gente vê lá nas outras áreas para tentar deixar o curso mais interessante, tá bom? Então, o que é computação numérica? Tá? Basicamente, computação numérica não é algo que existe, né, fisicamente. Na verdade, é uma forma de nomear um conjunto de ferramentas, tá, ou métodos que são usados para obter uma solução aproximada de problemas matemáticos. Tá? Então, nós vamos ver muitos métodos, tá? A gente vai ter 5 classes de problemas e vamos ter vários métodos dentro dessas classes. Tá? E a gente vai tentar obter soluções aproximadas usando o computador. Soluções aproximadas, porque o computador sempre dá soluções aproximadas, né? Até pela limitação da representação usando ponto flutuante. Então, a gente sempre tem soluções aproximadas, tá? Esses métodos, eles se aplicam principalmente a problemas que não apresentam uma solução exata. Então, portanto, precisam ser resolvidos numericamente, tá? Computação numérica também pode ser descrita como uma metodologia de resolução de problemas matemáticos usando computadores. Tá? Então, como eu disse, lá no Engenharia de Petróleo e Gás, por exemplo, você tem uma tubulação e você tem fórmulas matemáticas que modelam o comportamento de um óleo dentro desse tubo, tá? Até a resistência desse tubo. Então, você pode jogar tudo isso dentro de um método numérico e obter, né, começar a fazer perguntas a respeito de valores específicos, né, de parâmetros dentro desse tubo. Então, nada mais é do que a resolução de problemas, né? Você resolver problemas de engenharia, de matemática, até de computação mesmo, usando esses métodos, tá? Um problema matemático, ele pode ser resolvido analiticamente, tá? Mas esse método ele pode se tornar impraticável com o aumento do tamanho do problema, tá? Isso é muito comum na engenharia. Você consegue resolver facilmente um sistema de equações lineares com uma matriz 3x3, né? Uma matriz quadrada 3x3. Só que os problemas de engenharia, eles envolvem até matrizes de 10.000 por 10.000. Então, ninguém vai resolver na mão uma matriz de 10.000 por 10.000, né? Então, você coloca isso dentro do método matemático, dentro do método analítico, método computacional, e aí você vai executar o algoritmo para resolver isso daí num tempo razoável, tá? O que acontece é que pode também ser feitas otimizações. Então, essas matrizes, elas têm características, né? Às vezes, ela tem muitos coeficientes nulos. Então, o algoritmo ele vai ser um pouquinho diferente para essas matrizes, né? Para esse tipo de matriz, tá? Então, também, não é só a questão do obter resultados exatos, ou quase exatos, né? É a questão de você facilitar a resolução do problema usando um computador. Então, a diferença entre a solução numérica e a solução analítica. Então, a solução numérica, ela pode ser calculada mesmo que não exista a solução analítica. Às vezes, a gente encontra aproximações. Então, por isso que a gente, dentro de computação numérica, a gente trabalha muito com erros, tá? Então, cada vez que a gente executa um algoritmo, passa de um método, você verifica qual é o erro que está sendo cometido e se esse erro é aceitável para aquele problema. Então, com base nesse erro, você chega numa aproximação, tá? A solução numérica nem sempre gera resultados exatos, tá? Mas pode ser obtida com um grau crescente de exatidão. Então, a gente vai executar esse algoritmo várias e várias e várias vezes, e quanto mais vezes a gente executar, dependendo do problema, mais próximo a gente vai chegar da solução exata, tá? E em algum momento ele vai parar quando aquele erro ele for aceitável, tá? A solução analítica, os resultados são dados em termos de funções matemáticas, tá? E aí você pode ter resultados exatos, ou eles podem não existir. Mas a grande questão da solução analítica é a dificuldade de você resolver quando os problemas são muito... quando aquela instância do problema ela é muito grande, tá?
Então, aí fica inviável você resolver analiticamente o algoritmo 10.000 por 10.000. Tá? Não faz sentido. Então, você usa a solução numérica para tentar resolver. Tá? Então, resumindo, os métodos numéricos buscam soluções aproximadas, tá? Para as formulações matemáticas. Nos problemas reais, os dados são medidas, tá? E não são exatos. Então, por isso que a gente sempre tem que tratar um erro. Então, um exemplo, você pode fazer a interpolação para descobrir um valor. Você fez uma coleta de dados durante uma semana. Cada dia você coletou um valor. Cada coleta dessa é uma amostra e ela não é exata, né? Por causa das imperfeições lá de como que você vai fazer a medição. Mas você pode, então, usar um método de interpolação para descobrir um valor que não está dentro desse intervalo que você coletou, tá? E esse valor, ele é inerentemente não exato. Se ele é não exato, você precisa fazer os cálculos para descobrir qual é o erro que foi que é considerado naquela solução, tá? Quais são as etapas de resolução de um problema? Então, a gente define o problema, tá? Faz a modelagem matemática desse problema e encontra uma solução numérica, tá? Essa solução numérica, ela passa pela elaboração do algoritmo que vai ser utilizado, tá? Pela codificação do programa e pelo processamento do programa. Geralmente, aqui, ó, essa parte não faz parte de computação numérica, a definição do problema e a modelagem matemática. Você já vem com problemas que já são conhecidamente resolvidos pelos métodos numéricos. Então, você já vem com problema que a gente sabe que resolve com o sistema de equações lineares, você já vem com problema que você sabe que é resolvido com zero de funções, você já vem com problema que você sabe que é resolvido por integração numérica. Então, essa parte aqui a gente não se aprofunda muito, não faz parte de computação numérica. Essa parte aqui é a nossa parte de interesse, que é a elaboração do algoritmo, tá? Entender como que o algoritmo funciona, tá? A codificação desse programa, não só o algoritmo em si, mas os dados, como que você vai organizar os dados para colocar nesses algoritmos, tá? E o processamento do programa. Então, para eu elaborar um algoritmo, com certeza eu preciso saber como que o método funciona. Então, por isso que boa parte do curso é voltado para a gente aprender como que resolve, como que faz analiticamente, né? Como é que faz na mão. Então, sistema de equações lineares, a gente vai ver vários métodos, 5, 6 métodos, e vamos fazer na mão, resolvendo com instâncias pequenas, 3x3, 4x4, tá? Mas o algoritmo, quando for elaborado, ele vai poder resolver qualquer tamanho de matriz. Só um exemplo. E aí a gente analisa os resultados para verificar se esses resultados estão dentro de um erro aceitável para cada problema. Ok? Quando a gente está elaborando esse algoritmo, eu já disse que a solução não é exata. Então, pode acontecer problemas com relação ao erro, tá? Principalmente por causa da representação de números reais. Então, como a maioria desses problemas utilizam números reais, na hora que você vai representar esses números usando ponto flutuante, pode ser que aconteçam falhas. Isso já foi muito comum, pessoal. Né, algumas décadas atrás, né, você ter problemas com falhas, né, com representação numérica. Hoje em dia, isso é muito mais difícil de acontecer, tá? Porque as próprias linguagens de programação, elas têm como verificar isso, tá? Elas fazem o bound check lá, né? Verificam se aquelas suas operações, elas estão dentro de um intervalo aceitável, tá? É raro de acontecer, mas pode acontecer, tá? É claro que vai depender muito do tipo de programa que você está escrevendo, da linguagem de programação e onde você está executando esse programa, tá bom? Mas, por exemplo, num programa espacial, né, dificilmente vai acontecer porque já utiliza linguagem de programação moderna, né? Mais seguras e hardwares também mais específicos. Tá? Mas é sempre bom a gente ter exemplos de falhas dessa representação para
ficar atento, tá bom? Então, por exemplo, uma falha famosa foi em 1991, na Guerra do Golfo, tá? Foi uma base americana, ela foi atacada, né, por mísseis Scud, e o sistema de proteção, ele errou o cálculo, né, da trajetória do míssil que estava sendo enviado para essa base, tá? E aí tem um link aqui que vocês podem acessar depois, o material está disponível, que explica como que funcionou, né, no baixo nível lá essa falha. Mas basicamente foi um erro, tá? No cálculo lá do tempo, e essa falha aconteceu por causa de uma representação numérica em ponto flutuante, tá? Deu uma diferença lá, e essa diferença ela se propagou e não conseguiu, no final, detectar a presença, né? E aí o míssil que foi lançado para intersectar esse ataque, ele não conseguiu, né? E aí morreram vários soldados lá americanos, né? Deu bastante, um prejuízo grande lá, tá? Então, é só um exemplo, por exemplo, quando você está executando isso em tempo real, que um erro, né? Um erro simples lá no resultado, ele pode se propagar, porque se você vai executar, por exemplo, uma resolução de sistema de equações lineares numa matriz de 10.000 por 10.000, você vai executar ali 10.000 operações de multiplicação. Se a tua primeira operação de multiplicação tiver um erro, que ultrapassa ali os limites que você tem, esse erro ele vai se propagar para as outras multiplicações, porque você vai multiplicando linha por linha nesses métodos numéricos, né? E aí pode ser que no final esse erro seja expressivo lá para a tua aplicação, tá? Então, uma das coisas que a gente vai tentar ficar de olho aqui em cálculo numérico, quando estiver analisando os métodos, para ver se esses erros eles estão dentro do parâmetro aceitável para cada problema. Aplicações de computação numérica. Então, determinação de raízes de equações, interpolação de valores tabelados, integração numérica, né, para calcular uma determinada área. Então, como eu já disse, agora tem vários exemplos para engenharia, né, eles têm muitos exemplos. No campo prático, de experimentação, de coleta de dados, você faz muita interpolação de valores, né, para observar tendências, por exemplo, ajustar curvas. Você tem na área de engenharia para detectar, verificar as forças que atuam num prédio, né? Engenharia mecânica, as forças que atuam no motor, lá no pistão, né? Eu já vi exemplos disso. Então, tem muitas aplicações. Então, os métodos vão ser utilizados aí. É claro que hoje em dia você utiliza ferramentas matemáticas. Ou você pode usar o próprio algoritmo, né? Um algoritmo em Python, um algoritmo em C, C++, ou você pode usar as ferramentas matemáticas, né? O Octave, que é uma ferramenta aberta, o MATLAB, né? Tem várias ferramentas onde esses métodos eles já estão prontos, né? Até as calculadoras, hoje em dia, tem alguns métodos que elas já calculam. Então, assim, é mais para a gente dominar mesmo esses métodos e saber o que está fazendo na hora que for oferecer algum serviço computacional de aplicação nessas áreas de engenharia e de computação também, que às vezes é utilizado, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Tudo certo, professor. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vou falar agora sobre os aspectos administrativos da disciplina. Já vou logo adiantando. A nossa disciplina, ela é 99% offline, tá? Assíncrona. As aulas, elas são gravadas, então essa aqui é só a apresentação mesmo da nossa disciplina, as aulas vão ser postadas daqui a pouco, tá? Lá no Colab Web. É só para a gente se conhecer mesmo e eu mostrar aqui os aspectos administrativos, tá? Então, vai ser rápido, tá? A gente vai já acabar daqui a pouquinho. Então, olha só, o plano de ensino dessa disciplina, ela tem princípios de funcionamento de um computador, erros, sistemas de equações lineares, raízes de equações, interpolação polinomial,
ajuste de curvas e integração numérica, tá? Esse princípio de funcionamento de um computador e erros, na verdade, ele é intrínseco aos outros, tá? A gente vai ver erros em cada um desses outros 5 temas que a gente tem aqui no plano de ensino. Então, a gente não vai ter uma aula de erros. A gente vai ver dentro de cada aula os erros de cada método, tá? E princípios de funcionamento de um computador não precisa, porque vocês são de computação. Então, isso aqui é mais para o pessoal de engenharia, né? Quando a gente está ministrando computação numérica, cálculo numérico, tá? Então, ninguém vai parar para falar sobre processador, memória, não faz sentido com vocês, tá? Então, a gente começa a nossa disciplina falando de sistemas de equações lineares, tá? que é o grosso da disciplina mesmo. Tem muitas aplicações e tem muitos métodos, tá? Depois a gente vai ver raízes de equações, basicamente são 2, 3 métodos, tá? Interpolação, que são 5 métodos, ajuste de curvas, que são 3 métodos, e integração numérica, que são 2 métodos, tá? Então, a gente tem bastante coisa para ver aí ao longo desse semestre, nesses 5 temas aqui, tá? De acordo com a ementa, qual é o objetivo da disciplina? Então, capacitar o aluno para usar técnicas para resolução numérica de problemas clássicos de cálculo e de álgebra, tá? Desenvolver algoritmos com base nessas técnicas, implementar utilizando uma linguagem de programação, programas de computador baseados nesse algoritmo, tá? Então, a gente vai ter contato com algoritmos que resolvem. Mas, lá na primeira linha, a gente tem que saber usar as técnicas analiticamente. Então, por isso que tem muitos exercícios numéricos para serem resolvidos, tá? Avaliar as soluções desenvolvidas quanto à sua eficiência e precisão, para, se for o caso, aplicar outra técnica mais adequada. Acontece que a gente tem vários métodos, mas alguns são eficientes, outros não são, do ponto de vista de computação numérica. Então, a gente precisa verificar quando que eles podem ser utilizados ou não, tá? Então, esse é um dos objetivos também. Qual é o procedimento? Então, a gente vai ter aulas expositivas, remotas. Então, de novo, todas as nossas aulas serão gravadas. Na verdade, eu já gravei metade das aulas, tá? O que eu vou fazer é organizar para vocês lá no Colab Web, né? E aí eu vou começar a gravar a outra metade do curso que na ERE não foi possível ministrar. Então, vocês já têm metade das aulas gravadas, eu vou gravar o restante das aulas, aí a gente vai conseguir ver todo o conteúdo programático da disciplina, tá? Além dessas aulas gravadas, no final de cada aula, a gente tem exercícios, tá? Então, é uma lista de exercícios para fazer pelo Colab Web, tá bom? Alguns exercícios, eles são objetivos, você vai lá e coloca a resposta, tá? A solução do problema. Outros você tem que anexar os resultados, tá? Então, vai fazer no papel, tirar uma foto e anexar no Colab Web para poder ver se você realmente desenvolveu bem aquele método lá analiticamente, tá? Então, basicamente, nossa disciplina é isso. Videoaulas, resolução de exercícios. E aí, nos algoritmos, tá? Eu uso os notebooks, tá? Então, já tem alguns notebooks prontos que eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão lá, executam o algoritmo, tá? Se quiser copiar aquele algoritmo para executar de outra forma, tudo bem, tá? Mas se quiser executar direto no notebook, vai analisar o código e vai depois responder algumas questões relacionadas com esse algoritmo, tá? Então, basicamente, essa é a metodologia da disciplina, ok? Com base nisso, a gente tem as nossas avaliações. Então, como são 5 temas, a gente tem 5 notas de exercícios, tá? Então, por exemplo, o primeiro tema é sistema de equações lineares. A gente tem lá 5 métodos. Então, vão ser 5 exercícios, tá? Um sobre método de Gauss, outro sobre decomposição LU, outro sobre Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel e mais um outro método que eu vou adicionar. Então, são 5 exercícios. No final, a nota dessa unidade 1 aí vai ser, no máximo, 10. Então, essa é a primeira nota do exercício de vocês, a primeira nota de exercício. Então, serão 5. Cada unidade vai ter
lá uns exercícios para serem entregues. O prazo que eu dou para a resolução dos exercícios geralmente é uma semana. Então, não vou passar o exercício para amanhã, por exemplo. Sei que tem muita gente com dificuldade de internet. Então, o prazo é sempre de uma semana e você tem lá para responder o exercício, tá? E esse prazo ele não é estendido, tá, pessoal? Eu acho que uma semana é o suficiente para resolver qualquer problema de internet. Então, não dá para estender os exercícios. Então, fechou o exercício naquela data, não tem como estender, tá? Um problema que aconteceu é que o pessoal sempre imaginava que o exercício fechava no final do dia, 11h55 da noite. Não, o exercício tem um horário lá para fechar, então você tem que verificar qual é o horário para não passar batido, né? Geralmente o pessoal deixa para fazer nos últimos momentos, né? E aí acaba pensando que fecha meia-noite, mas na verdade fechou 4 da tarde. Então tem que ficar atento aí para o horário de fechamento dos exercícios, tá? Então, a média desses exercícios vai dar aí 50 pontos, né? A média 10, né? Dividido por 5, é a primeira nota de vocês, tá? Da disciplina. Então, a primeira nota parcial é a média dos exercícios. Então, tranquilo, uma semana para fazer, não vejo nenhum problema com relação a isso daí, tá? A gente vai ter 2 provas parciais, tá? Uma na metade do semestre, a data dessa prova está lá no plano de ensino no eCampus, tá? Então, é a primeira prova parcial, e a gente vai ter uma prova parcial no final, uma semana antes da prova final, tá? Essas provas, elas são assíncronas, mas elas têm um tempo. Então, no dia da prova, eu vou dar 2 horas para vocês resolverem a prova. Então, abriu a prova, você vai ter 2 horas para finalizar, tá? Então, você escolhe, tive problema 8 da manhã, tudo bem. Vai ter até 1 da tarde, por exemplo, para você iniciar a prova. Então, se tiver problema de internet 8, você vai tentar resolver aí teu problema de internet para iniciar a prova até o limite máximo lá. Geralmente eu coloco de 8 a 1 da tarde. Então, você tem um tempo aí de algumas horas para resolver qualquer problema que aconteça. Então, resolve a prova, faz no caderno, submete as imagens e eu corrijo. E a gente vai ter a prova parcial 1 e a prova parcial 2, tá? Lembra que tem uma regrinha na UFAM, né? A prova parcial 2, ela tem que abranger todo o assunto que foi ministrado, né? Eu não posso deixar nenhum assunto solto para a prova final, tá? Geralmente, eu defino uma nota dos exercícios, média dos exercícios escolares, então, quem tira acima dessa nota não precisa fazer a prova final. Então, muita gente não precisa fazer a prova final, já passa com a média dos exercícios escolares, tá? A UFAM define 8, mas pode ser que eu defina uma nota mais baixa, tá? Mas isso eu vou definir mais para frente, porque depende muito do desempenho da turma, tá? Quando a turma está muito dedicada, aí eu tento botar uma nota aí de média de exercícios escolares mais ajustada para essa turma, tá? Então, vamos ver. Mais para frente a gente conversa sobre qual vai ser essa média aí que vai ser aceita para passar sem a prova final, tá? E aí, calculando, é a média de 3 notas, né? A média dos exercícios mais as 2 provas. E aí você tem a média dos exercícios escolares. Multiplica por 2, soma com a prova final, divide por 3, tem aquela nossa média final tradicional das disciplinas da UFAM. Dúvidas até aqui, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não é exatamente sobre o ensino. Quantas horas semanais o senhor acha que a gente se dedica aí para ir bem aí na matéria? A disciplina são 4 horas semanais, né? O que acontece? Eu defini isso lá no plano de ensino, já tem as datas lá de quando o material vai ser lançado. Então, toda terça-feira eu vou lançar um material para aquela semana de estudos. Então, eu vou tentar dosar. Olha, esse material aqui dá para estudar durante uma semana, tá? E aí é com vocês, tá? Mas o material novo sempre é lançado na terça-feira de manhã. Então, e aquele material ele é dosado para uma semana, tá? Então, assim, a disciplina são 4 horas semanais, mas pode ser que
dure 5 horas, né, 6 horas, ou dure menos, dependendo do quão avançado vocês vão estudar, né? Mas está dosado para 4 horas, tá? O conteúdo vai ser dosado para 4 horas semanais e vai ser lançado conteúdo novo toda terça-feira. Tem as datas lá no plano de ensino, as datas que vão ser lançados os materiais novos, tá? Então, vocês têm que ir acompanhando o Colab Web e aí o conteúdo vai ser lançado naquelas datas. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Então tá. Sobre a bibliografia, tem vários livros, tá? De computação numérica, de cálculo numérico, né? Outra forma de falar também é algoritmos numéricos, tá? Análise numérica, é tudo a mesma coisa. Análise numérica, algoritmos numéricos, computação numérica, cálculo numérico, então todos relacionados à mesma área, tá? Desses métodos numéricos para resolver problemas. Então nosso plano de ensino tem esse livro do Campos Filho, algoritmos numéricos, tá? Cálculo numérico, aprendizagem com apoio de software, tá? Álvaro Paz, cálculo numérico, análise numérica, cálculo numérico, aspectos teóricos e computacionais. Esse aqui é o livro mais famoso, é o livro do Ruggiero, é um livro, a capa preta, eu acho, que tem muitas unidades desse livro nas bibliotecas, então o pessoal gosta de usar esse livro aqui. Então, eu posso passar para vocês depois uma versão desses livros para como que eu gosto de falar? Para vocês saborearem, tá? E aí, se vocês gostarem do livro, vocês podem comprar depois, tá? Versão em PDF, vocês sabem que é pirataria, né? Eu não posso compartilhar essas coisas com vocês. Então, vocês deem uma olhada no livro, vocês podem comprar depois, tá? E aí, a gente não tem um livro específico, o material é construído em cima de vários livros, tá? Então, mas se tiver algum material que eu achar interessante, eu posso compartilhar só aquelas páginas referentes àquele material, ok? Os nossos slides são bem completos, tá, pessoal? Dá para estudar pelos slides, tranquilo. Os slides são bem explicativos. Esses slides aí são bem antigos no Instituto. Vários professores ajudaram a montar esses slides. Então, se estudar pelos slides e fizer os exercícios, com certeza tem um bom desempenho aqui nessa disciplina, tá? Agora, se não fizer os exercícios, provavelmente vai reprovar, porque não vai ter aquela habilidade de resolver os problemas de maneira rápida, né, que é necessário para fazer as provas. Então, esse aqui é o Colab Web, né, da nossa disciplina. Eu criei um grupo no WhatsApp, tá? Alguns de vocês já entraram lá no grupo. Então, geralmente eu mando as informações, né, os anúncios pelo grupo de WhatsApp, tá? E aí o material, como eu disse, toda semana ele vai ser adicionado no Colab Web. E aí, quando eu coloco o material no Colab Web, eu anuncio lá no grupo de WhatsApp que tem material novo disponível, exercício, né? Geralmente eu digo, olha, coloquei um exercício para a semana que vem, né? Entrega para a semana que vem. Então, a gente tem uma comunicação boa pelo WhatsApp. Eu sei que vários de vocês fizeram a AERE, né? Se estão aqui de novo é porque não conseguiram completar por algum motivo. Vai ser bem parecido com a AERE, tá? A gente teve bastante aprovação na AERE. A diferença é que a gente vai conseguir ir até o final no conteúdo, né? Ficaram faltando alguns conteúdos na AERE que a gente vai conseguir repor agora, apesar do tempo ser menor, né? Da disciplina. Mas eu acho que vai dar tempo sim, está bem planejado lá no nosso plano de ensino. Ok? Então, assim, pessoal, cálculo de computação numérica não é uma disciplina muito difícil, né?
No início pode até parecer, né? Tem que entender todos aqueles métodos, mas, assim, principalmente os alunos de computação, são métodos que são triviais, né? O pessoal de engenharia tem muita dificuldade, né? Mas o pessoal de computação tem que tirar de letra, né? A gente tem um raciocínio muito melhor do que o pessoal de engenharia, tá? Não sei se tem alguém de engenharia fazendo essa disciplina aqui. Mas para tirar de letra, tá, pessoal? Os métodos não são complicados de entender. O único trabalho mesmo da disciplina é você ter que fazer os exercícios, né? E entender e fazer de forma rápida, algumas vezes, porque lá na prova parcial você só vai ter 2 horas lá para resolver aqueles 3, 4 problemas que são passados na disciplina, tá? Então, não é para ter dor de cabeça com computação numérica. Vão ter dor de cabeça lá com sistemas lógicos, com AED, tá? Mas não é para ter dor de cabeça com computação numérica. É só entrar toda semana, ver o material que tem, assistir o vídeo e tentar resolver os exercícios, tá? E aí se preparar para as provas. Não é um bicho de 7 cabeças para vocês ficarem se matando em computação numérica. É só levar um pouquinho a sério a disciplina que vai dar tudo certo. Se vocês tiverem qualquer problema, dúvidas, tá? Tem um horário lá no plano de ensino de atendimento, mas geralmente, pessoal, eu sou tranquilo para fazer o atendimento. Vocês podem mandar mensagem a qualquer horário que eu vou responder assim que possível, tá? Então, pode entrar, mandar mensagem no WhatsApp mesmo, no meu número direto, ou manda no grupo, se for uma dúvida que você acha que outras pessoas também têm, manda lá no grupo, fica mais fácil de responder, tá? Mas se quiser mandar mensagem no privado, manda, e se for necessário, a gente marca uma videochamada para tirar dúvidas, tá? Não tem problema nenhum. Não vamos fechar um horário, não faz muito sentido, né? Fechar um horário, porque as nossas agendas são, né, variam bastante. Então, mas eu estou sempre aberto para tirar as dúvidas de vocês, tá? Não se preocupe em mandar pelo WhatsApp. Não tenho problema com isso, tá? Manda no WhatsApp. Por e-mail é mais difícil, né? Responder as dúvidas que envolvem cálculos, né? Tem que explicar método e tudo mais. Manda pelo WhatsApp, qualquer coisa a gente faz uma videochamada para tirar a dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Professor, eu tenho uma. Eu sei que você falou dos livros, que você ia mandar o link pra gente ver, qual acho que a gente gosta melhor, né? Só que qual que o senhor acha que é mais completo? Assim, na sua opinião. Que o senhor mais recomendaria? De livro? Dos livros que você apresentou. Isso. Depende muito, depende da facilidade, por exemplo. Tem alguns livros aqui que vai ser difícil de encontrar, entendeu? Provavelmente tu vai precisar da biblioteca da UFAM para encontrar. Talvez não tenha o PDF, por exemplo. Eu sei que tem o PDF desse cara aqui, tá? Mas é um livro de 97, pô. É muito antigo, entendeu? Esse livro do Campos Filho, eu acho que tem. E tem um livro em inglês, por exemplo. Eu uso o livro em inglês. Tem um livro que é computação, algoritmos numéricos com Python, que nem está aqui, mas que eu vou passar o nome para vocês depois. E tem um outro livro de análise numérica, em inglês. Então, assim, tem gente que tem dificuldade com inglês, né? Mas eu vou passar o livro mesmo assim. Passar o livro, não. Vou passar o nome do livro mesmo assim, né? Então, assim, é o que aparecer, né? Você vai tentar ver aí o que tem disponível, né? E tentar pegar um assunto de um ou de outro, tá? Para tentar usar na disciplina. Então, não tem como eu dizer assim, ó, vai ser esse livro aqui que a gente vai seguir. Não tem como. Tudo bem, professor. Obrigada. Tá? Mas a gente vai conversando no grupo sobre o material. Professor, eu me esqueci de perguntar. Alguma preferência por linguagem? A gente pode usar a que a gente mais gosta? Não, eu gosto. Tanto faz para mim, mas a gente vai fazer as atividades em Python. Mas as bibliotecas são mais tranquilas, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, até Assembly, se quiser.
Boa ideia de um trabalho, né? Fazer um trabalho de cálculo numérico em Assembly. Certo? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de Python, não. Eu gosto de C++. Mas aí já para fazer um curso mais geral, né? Até porque a gente aproveita muita coisa para engenharia e os caras basicamente só programam em Python lá, né? Então a gente usa Python. Né? Aí, por exemplo, eu teria preferência de transformar esse curso todo em C++. Acho bacana, assim, a linguagem C++. Mais alguma coisa? Tranquilo, professor. Então tá bom, gente. Então, olha só, espero que a gente tenha um ótimo semestre, tá? Vocês estão cientes das datas, né? A gente termina início de julho e nossa prova final, acho que é na segunda semana de julho, né? Para quem precisar fazer a prova final, tá? Então, desejo tudo de bom para todo mundo, tá? E saúde, né? Nesse momento que a gente está passando. E aí eu vou publicando material e vou anunciando para vocês lá no grupo de WhatsApp. Ok? Vocês são muito calados. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 35. Acho que deve ter uns 70% aqui dos alunos, tá? Então, como está gravando, depois eu compartilho também o vídeo dessa nosso primeiro contato. Então, gente, bom dia, tá? A gente se vê por aí.